A verdadeira face do Velho Noel. Era uma noite silenciosa de Natal, e Gabriel caminhava pela rua vazia, com o vento cortando sua pele gelada. A cidade estava coberta por um manto de neve que refletia as luzes da rua, criando uma aura quase mágica, mas ao mesmo tempo, estranhamente desoladora. Ele nunca havia gostado do Natal, sempre uma data marcada por lembranças amargas, afastamento e uma solidão que ele tentava ignorar, mas que sempre o alcançava. Naquela noite, algo chamou sua atenção, um pequeno detalhe que nunca havia notado antes. No final da rua, onde a iluminação era fraca e as sombras mais profundas, havia uma caixa de correio antiga, de ferro, com a tinta descascada e o metal enferrujado. Ele parou, um pouco confuso. A caixa estava em um local onde nenhuma casa próxima parecia justificar sua existência. Gabriel nunca a tinha visto ali antes. A rua era tranquila, mas aquele objeto parecia deslocado, como uma memória esquecida de um passado distante. Intrigado, ele se aproximou. Quando se agachou para olhar mais de perto, percebeu que a caixa estava aberta, mas não vazia. Um pedaço de papel amassado estava visível. Ele hesitou por um momento, sentindo um frio que não vinha da neve, e esticou a mão para pegar o papel. Ao abri-lo, Gabriel encontrou uma carta. Não era uma carta qualquer, mas algo que parecia saído de um livro antigo, com a caligrafia infantil de uma criança, delicada e perfeitamente legível. As palavras estavam ali, simples, mas estranhamente pesadas. Querido Velho Noel, este ano eu quero o que me foi prometido. Diga a ele que cumpra a palavra. Ele ficou parado, olhando aquelas palavras por um tempo que parecia eterno. O que seria isso? E quem escreveria para o Velho Noel de forma tão séria, tão adulta, quase? Algo naquela carta parecia errada, mas Gabriel não conseguia entender o porquê. O frio na espinha aumentou. Sem saber exatamente porquê, ele levou a carta consigo. Algo lhe dizia que aquele pequeno pedaço de papel estava prestes a revelar algo que ele não poderia mais ignorar. Gabriel não conseguiu dormir naquela noite. O papel amassado estava sobre a mesa ao lado de sua cama, como uma presença constante, olhando-o. Cada vez que seus olhos se fechavam, ele sentia um arrepio na nuca, como se algo estivesse esperando que ele fizesse algo que ele ainda não entendia. A carta o incomodava, mas não conseguia afastá-la. O pedido era simples, mas a sensação de urgência que emana de suas palavras o desconcertava. A caligrafia de criança parecia inocente, mas havia algo perturbador sobre ela. Na manhã seguinte, Gabriel decidiu investigar. Ele sabia que, em qualquer outra época do ano, teria simplesmente descartado aquilo como uma piada boba, mas a atmosfera de Natal parecia tensa demais para ignorar. Ele colocou a carta no bolso e saiu para o centro da cidade. Aquelas palavras ressoavam em sua mente enquanto ele atravessava as ruas, cercadas por vitrines decoradas com luzes cintilantes e vendedores apressados em terminar suas tarefas antes das festividades. Ninguém parecia notar o peso que Gabriel carregava. Ele se dirigiu até a biblioteca local, uma construção antiga e fria, onde passava longas horas quando queria escapar da solidão. A entrada era decorada com guirlandas e enfeites, mas dentro, tudo parecia intacto, como se o tempo ali dentro tivesse parado. Gabriel vasculhou as estantes, sentindo a familiaridade do lugar. Mas hoje, parecia diferente. Após uma busca frustrada por mais informações sobre o Velho Noel, ele se deparou com um livro empoeirado, uma capa preta que parecia ter sido esquecida por décadas. O título estava quase apagado, mas uma palavra foi legível: legado. Ele puxou o livro da prateleira e, ao abrir, encontrou um trecho que fez seu estômago revirar. Havia algo sobre uma tradição antiga, um culto secreto que recebia cartas de crianças, e algo sobre um preço que seria pago. As palavras o fizeram parar de respirar por um momento. Algo se encaixava, mas a compreensão vinha lentamente, como se fosse perigoso demais enxergar tudo de uma vez. Gabriel virou a página, e foi quando algo estranho aconteceu. Uma folha solta caiu de dentro do livro, com uma caligrafia familiar, a mesma caligrafia da carta. Gabriel sentiu um peso estranho quando a folha caiu de dentro do livro. Era um pedaço de papel amarelado, com as bordas desgastadas pelo tempo. E, ao pegá-lo, ele notou que estava cheio de símbolos que ele nunca havia visto antes. No topo, um nome: o Velho Noel. Mas o que o fez parar foi a caligrafia,
inconfundível, que ele já havia reconhecido. Era a mesma da carta, a escrita infantil, mas com um tom de urgência e algo mais sombrio. Ele desdobrou o papel com cuidado, receoso de que algo inesperado surgisse. O que estava escrito era perturbador. Aparentemente, um grupo de pessoas, por gerações, havia invocado uma entidade chamada Velho Noel. Mas não da forma como as crianças imaginam. O nome era uma fachada, uma ilusão criada para ocultar a verdadeira natureza do que estava sendo adorado. Aqueles que escreviam para ele, como as crianças, faziam um pedido, algo simples e inocente, mas sempre havia um preço. Na folha, o texto falava sobre o legado de uma tradição antiga, uma prática secreta que passava de geração em geração, onde cada carta recebia uma resposta, mas com um custo. Nenhuma criança jamais recebia o presente sem pagar algo em troca. Algo muito mais sombrio do que um simples brinquedo ou desejo material. O que mais o desconcertou foi a menção de que o preço era sempre cobrado no mesmo dia, na véspera de Natal. Gabriel sentiu um calafrio. As palavras o estavam engolindo. Ele voltou a olhar para a carta original, a que havia encontrado na caixa de correio. A frase, que antes parecia inofensiva, agora tinha um peso assustador. Diga a ele que cumpra a palavra. Ele sabia que estava começando a entender, mas não queria acreditar. Algo dentro dele dizia que as perguntas que surgiam agora não teriam respostas fáceis. Sentiu-se compelido a voltar àquela casa abandonada, onde tudo começou. Ele tinha a sensação de que lá encontraria a chave para tudo, ou a maldição que o aguardava. Sem mais hesitar, Gabriel se preparou para seguir em direção à casa, sua mente inundada com perguntas e uma crescente sensação de medo. A casa estava mais sombria do que ele lembrava. Gabriel ficou parado na calçada por um longo momento, encarando a construção de tijolos escuros, como se ela estivesse esperando por ele. O vento cortava sua pele, e as luzes distantes da cidade pareciam um lembrete distante, irrelevante. Ele sabia que o que buscava ali não estava mais nas ruas movimentadas nem nas livrarias lotadas. Estava ali, naquele lugar esquecido pelo tempo, onde as histórias se transformavam em algo palpável, esperando para ser desenterrado. Ele avançou, sentindo o peso de cada passo. A porta da casa estava entreaberta, como se convidasse a entrar, mas ao mesmo tempo, parecesse alertá-lo para os perigos que ali aguardavam. Gabriel empurrou a porta com um gemido, que ecoou na escuridão. A entrada estava tomada por uma penumbra densa, o cheiro de madeira mofada e o silêncio pesado. Algo parecia errado no ar. Ele não sabia o que esperava encontrar ali, mas a sensação de que algo o observava era inegável. A casa era maior do que ele lembrava. Cada corredor parecia se estender em direções inesperadas, e as portas que se abriam pareciam apenas conduzi-lo para mais e mais escuridão. Ele não ousou acender a luz. Tudo ali parecia ser feito para engolir a luz, para engolir qualquer vestígio de vida. Mesmo a sombra parecia densa, mais pesada do que o normal. O som dos passos de Gabriel ecoava nos corredores vazios, mas ele não estava mais sozinho. À medida que avançava, ouvia um leve sussurro, quase como se alguém estivesse falando em outro cômodo. Não era uma voz clara, mas um murmúrio baixo, que se infiltrava na sua mente, como se as paredes estivessem compartilhando segredos que ele não queria ouvir. Em uma das salas, ele encontrou o que procurava, ou o que achava que procurava. No centro do cômodo, uma mesa antiga, cheia de poeira, com uma caixa de madeira intricada repousando sobre ela. Gabriel se aproximou, hesitante. A caixa estava marcada com símbolos que ele reconhecia agora, os mesmos da folha caída do livro. Ele respirou fundo e, ao abrir a tampa, encontrou dentro um papel, mais uma carta, mas dessa vez não havia escrita. Só um símbolo, esculpido na madeira. Um rosto, com os olhos vazios, olhando fixamente para ele. E, ao olhar para trás, ele percebeu que não estava mais sozinho na sala. O ar se tornou espesso, como se o ambiente inteiro tivesse se comprimido em torno de Gabriel. A figura que surgira na sala não era humana, nem algo que ele pudesse definir facilmente. Ele sentiu o peso de seu olhar antes mesmo de ver o rosto claramente. Era como se a presença estivesse ali há muito tempo, esperando pacientemente pelo momento certo. Quando finalmente olhou para a sombra que tomava forma, seus olhos se arregalaram, e um arrepio percorreu sua espinha. A criatura, ou o que quer que fosse,
Estava de pé no canto da sala, uma silhueta alta, esquelética, envolta em um manto escuro que parecia engolir a própria luz. Seus olhos, se é que aquilo possuía olhos, eram 2 buracos negros, profundos e vazios, como se a escuridão tivesse tomado forma física. Ele não conseguia desviar o olhar, como se fosse atraído por algo invisível que emanava daquela presença. O medo se misturava com uma sensação de inevitabilidade, como se aquilo estivesse sempre ali, apenas esperando para ser notado. Gabriel tentou dar um passo para trás, mas seus pés pareciam estar presos ao chão, como se a gravidade tivesse mudado. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentia uma força imensa envolvendo-o, puxando-o para a entidade. O silêncio na sala era opressor, e a única coisa que podia ouvir era o batimento acelerado de seu próprio coração. Ele sabia que o momento que temia estava prestes a acontecer. A entidade fez um movimento suave, quase imperceptível, mas o suficiente para que Gabriel soubesse que havia sido notado. Você sabe o que está buscando, Gabriel. A voz não veio de seus lábios, mas de sua mente, como um sussurro dentro de seus pensamentos. A voz estava vazia, sem emoção, e ainda assim soava como se ecoasse nas paredes da casa. Você abriu a caixa. Agora, deve fazer a sua escolha. Gabriel não sabia o que escolher, não sabia nem mesmo o que estava acontecendo. Mas o que mais o assombrava era a sensação de que ele já havia feito uma escolha antes, em algum ponto distante do tempo. Algo havia sido selado sem que ele percebesse. E a entidade, com seus olhos vazios, estava ali apenas para cobrar. De repente, a sombra deu um passo à frente, e Gabriel sentiu o peso do ar se tornar ainda mais denso. A sala parecia girar ao redor de Gabriel, os contornos das paredes se desfazendo e reconstruindo-se em padrões que ele não conseguia entender. Era como se o espaço se dobrasse, misturando os tempos e os destinos de todos que ali haviam pisado. A criatura, ou entidade, estava mais perto agora, e ele podia sentir a respiração pesada, ou o que quer que fosse, emanando dela, tocando-lhe a pele com um calor gelado. Você nunca imaginou que seria assim, não é? A voz da entidade invadiu sua mente mais uma vez. Não havia raiva ou dor nela, apenas um vazio insuportável. Você pensou que era apenas uma lenda, que tudo não passava de uma história inventada. Mas tudo o que você fez, todas as escolhas que tomou, o trouxeram até aqui. Gabriel engoliu em seco, sentindo o peso do medo tomar conta de cada fibra de seu ser. Ele pensava no que tinha descoberto, na tradição que havia sido passada por gerações, as cartas, os pedidos e o preço que cada um pagava. Mas ele não sabia o que estava pedindo agora. Ele não sabia o que tinha de oferecer para pagar a sua parte no acordo. Então, qual é o seu desejo, Gabriel? A criatura continuava, sem pressa, mas com uma pressão que parecia esmagá-lo. Ela não se movia, mas ele sentia o espaço ao redor encolher, sentindo-se cada vez mais pequeno diante daquela presença macabra. Você queria descobrir os segredos do velho Noel, não é? Agora, pague o preço. O ar se tornava mais denso a cada segundo, e Gabriel podia ver em sua mente uma sequência de imagens rápidas. Ele pensou nas crianças que haviam escrito aquelas cartas antes dele, nos nomes que desapareciam, nas coisas que nunca voltavam. Tudo isso agora fazia sentido. Era tudo uma armadilha, mas ele não sabia o que tinha sido o preço de cada uma dessas almas, de cada pedido atendido. Escolha. A voz sibilou, mais forte agora. Ele olhou para a caixa aberta sobre a mesa, a madeira marcada com símbolos que ele não compreendia. Um calafrio percorreu sua espinha quando se deu conta de que a resposta não estava apenas naquilo que ele pedirá, mas no que ele estava prestes a dar. Com o coração acelerado, ele se virou para a porta, em busca de uma saída. Mas as sombras haviam se fechado em torno dele. Gabriel não teve tempo para reagir. O ar ao seu redor parecia denso demais, como se o próprio ambiente estivesse se tornando uma prisão invisível. Seus pulmões se contraíam, e ele não conseguia mais respirar com liberdade. Mas a criatura não se movia, apenas o observava, com seus buracos negros, como se estivesse aguardando. Ele sentia como se estivesse sendo consumido, como se cada pensamento seu fosse arrancado, uma memória de cada vez. Não há mais escolha, Gabriel. A voz ecoou na sala. A escolha foi feita por você, muito tempo atrás. O que você acha que encontrou aqui?
Não foi o que você pensava. De repente, a figura do velho Noel, ou o que restava dele, se materializou diante dele. Não era mais uma sombra, mas algo real, algo sólido. O manto negro, antes flutuante, agora estava gasto, rasgado, e Gabriel pôde ver os olhos do homem por trás da máscara de veludo, olhos vazios, sem vida, como se o tempo tivesse consumido todo o vestígio de humanidade. Você queria respostas? Não queria? Descobriu tudo agora. Eu sou a memória de todos os que pediram mais do que deviam. Todos os que se esqueceram do preço. O velho falou com um tom cansado, quase melancólico. Ele tocou a mesa de madeira, e o símbolo se revelou, mais uma vez, no centro da sala. O papel estava ali, de volta, mas não mais como uma carta. Gabriel tentou falar, mas as palavras não vinham. O que mais poderia dizer? Tudo o que ele fizera, todas as escolhas erradas, o haviam levado até aqui. O preço era claro agora. Ele não poderia voltar atrás. Você achou que a verdade era apenas uma carta, uma lenda. Mas ela não foi escrita para você, Gabriel. Ela foi escrita para todos que se perdem nos desejos. Antes que ele pudesse entender, a figura do velho Noel se dissipou, como se nunca tivesse estado ali. O ar se acalmou, e a casa, silenciosa novamente, parecia absorver toda a dor. Gabriel ficou sozinho, mas não por muito tempo. Ele soubera que, como todos os outros, seria agora parte do jogo do velho Noel. E a caixa, agora fechada, esperava o próximo. Quer saber o que mais está esperando por você nas próximas histórias? Se você está curtindo o clima tenso e as emoções à flor da pele, não deixe de se inscrever. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai fazer seu coração acelerar, seus olhos se arregalarem e seu corpo tremer. Só para os corajosos, não olhe para trás, o próximo terror pode ser o seu. Clique no botão de inscrição e se prepare para mais uma noite de mistério, arrepios e coisas que você nunca vai esquecer.